Esse é o segundo vídeo de 4 aulas onde eu explico tudo o que você precisa saber sobre como pintar hortênsias em tela de forma profissional. Desde os materiais usados, como tinta, pincéis, telas, até o resultado final dessa pintura. E se você ainda não assistiu a primeira aula, corre lá no canal e assiste para você não perder a sequência. Oi gente, sou Sanderson Alves, bem-vindo de volta ao meu canal. E na aula de hoje eu vou estar mostrando para você como trabalhar as folhas mais claras e como dar acabamento nas folhas principais para dar mais profundidade no nosso trabalho. Vamos pintar? Vamos começar agora a trabalhar a segunda parte dessa pintura, onde eu vou, nesse momento, começar a trabalhar as folhas mais claras lá por trás, para poder dar mais profundidade ao nosso trabalho. E aí, para fazer esse trabalho, agora a gente vai estar utilizando as cores claras, né? Então, eu vou utilizar esse verde, sempre pego um pouquinho de branco. Quando for usar mais amarelo, com verde esmeralda, sempre nessas folhinhas eu vou estar colocando um pouquinho de branco para dar mais profundidade ao trabalho. E aí eu começo misturando o verde inglês e venho fazendo a folhinha bem discreta, não precisa dar muito destaque. Vou colocando branco. Essas folhinhas não precisam aparecer muito, tá? É só para dar o detalhe aí, para dar profundidade no fundo, tá? A ideia aí da pincelada é sempre pressão e tira. Eu começo levinho, pressiono, depois eu volto a ficar leve novamente. Sempre acrescentando branco para dar profundidade na cor. Lembrando que nessa parte, né, como o fundo é claro já, tem cores claras, eu vou poder estar usando sempre com branco, tá? Cuidado para não usar o branco nas cores escuras. A gente precisa aprender a usar o branco e o preto, assim como todas as outras cores também. E aí, ó, eu vou colocando lá em cima, né, para dar movimento, vou preenchendo essa parte do fundo com folhas claras. Eu vou usando o verde inglês com branco para dar essa profundidade. Agora eu vou trabalhar umas folhinhas um pouquinho mais escura, um pouquinho mais avermelhada. Vou usando um pouquinho de magenta. Sempre na ideia de pressão e tira. Fazendo as folhinhas menores. Lembrando que não precisa chamar muita atenção. São folhas claras, né? Para poder dar profundidade. Quando eu vier trabalhando as folhas da frente, as principais, aí essas vão dar um destaque bem bacana no nosso trabalho. E aí nesse momento eu vou pegando um pouquinho de magenta, um pouquinho de branco, fazendo as folhinhas. Eu vou distribuindo essas folhas, né, por todo o quadro, para que a gente possa ter movimento, né? Mais uma. Colocamos aqui em cima. Pressão e tira. Pressão e tira. Mais outra, pressão e tira. É importante que vocês treinem nesse movimento das folhinhas para que vocês consigam fazer com facilidade. E aí, para dar uma variada aqui, eu vou voltar com o verde inglês com branco novamente, e o pincel tá sujo com um pouquinho de magenta, e aí eu vou criando essa ideia de valor tonal, né? Diversificando as cores das folhas, tá? Quanto mais cores diferentes, o nosso trabalho vai ficar mais interessante. Aí eu vou trabalhando os tons mais avermelhados, uns tons mais verdes, uns tons mais amarelados, para que a gente tenha um movimento bem bacana no trabalho. Mais uma. E aí vamos trabalhando sempre nessa ideia
Nesse momento, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque vai ser esse mesmo trabalho, né? Agora eu estou acrescentando um pouquinho de verde esmeralda, né? Para mudar um pouquinho a cor, ficar um pouquinho mais verdinho. Eu vou dar uma acelerada, porque o processo vai ser igual para todos, para que a gente possa ver como vai ser a parte do acabamento das folhas principais. Vamos lá. Pronto, com essa primeira parte finalizada, que são as folhas do fundo, nós vamos começar a dar acabamento nas folhas principais. Vamos ver como é que vamos trabalhar elas agora. Então começa aqui, ó, pegando um pouquinho de verde inglês, vou misturando bem, vou pegar um pouquinho de verde esmeralda para que fique um pouco mais verde, tá? Porque eu estava trabalhando com as cores mais alaranjadas. E aí eu preparo bem meu pincel e vou na mesma ideia, ó, de pressionar e tirar. Sempre que eu vou dando a pincelada, eu vou lá e pego mais um pouquinho de tinta, pressiono e tiro. Essas pinceladas eu vou dando de dentro para fora de um lado e do outro lado eu vou dando de fora para dentro. Vou preparando bem o meu pincel para ir finalizando e agora, ó, de dentro para fora, que é o outro lado, né? Então, de um lado vai ter um pouco mais de luz e do outro lado vai ser um pouco mais escuro, para a gente ter aquela ideia de luz e sombra. Preparar bem o pincel e aí fazer aquela viradinha na folha. Um acabamentozinho aqui para fazer a conexão da folha com a flor. E aí eu vou deixando essa parte aí um pouquinho mais desfocada, mais escura, porque aí para dar uma ideia depois de que a folha vai estar saindo da hortênsia. Pegando um pouco aí de verde inglês, para acender mais um pouquinho a parte da luz. Fazer um degradezinho. Pressão e tira e venho fazendo um degradê. Pressão e tira. De dentro para fora agora e venho fazendo um degradê. Lembrando, né, que nós temos que ter cores de folhas diferentes. Vou preparando bem o pincel e aí a pincelada de fora para dentro e de dentro para fora do outro lado. E vou fazendo degradê. Pegar um pouquinho mais avermelhado, um pouquinho de verde inglês. Vou fazendo a marcação e aí de dentro para fora e o degradê. E agora de fora para dentro e faço o degradê. Dando um pouquinho de luz aí com um pouquinho de branco, porque essa folha ela é mais clara. Fazendo aquela conexão que eu fiz anteriormente, para dar a ideia de que a folha está saindo por trás da hortênsia. Pegando aí um pouquinho de verde esmeralda, um pouquinho de amarelo, para deixar um pouquinho mais verdinha. Faço a marcação e aí de fora para dentro. Preparo o pincel e de dentro para fora.
pouquinho de branco nesse verde para dar uma clareada. Nessa situação aí, tá, gente? Eu usei o branco, mas quando a gente quer deixar o verde um pouquinho mais claro, a gente vai usando amarelo, tá bom? Mas aí são vários caminhos, várias situações. Nessa situação aí eu usei mais de branco porque o fundo tem muito branco, para dar uma equilibrada. Uma enxumada. Vou preparando aí um pouquinho de amarelo, verde e esmeralda, deixando um pouquinho mais verdinho. Se vocês perceberem nas misturas que eu faço, tem um pouquinho de cada cor que tem nessa paleta, para deixar mais harmônico. E aí eu vou marcar aí a folha, né, o centro da folhinha. Eu vou trabalhando aí a pincelada de fora para dentro. E vou fazendo um degradê. Preparo meu pincel e de fora para dentro. Prepara mais uma vez. Finaliza um lado. E venho trabalhando o outro, fazendo degradê. Nessa região não vou dar muita ênfase porque vai ser escuro, a outra vai estar por cima. Degradê. Um pouquinho de amarelo para clarear. Faço a marcação do centro da folha e de dentro para fora, com bastante iluminação, e vou fazendo um degradê. Preparo o pincel, colocar mais ênfase na luz. E de fora para dentro, e venho fazendo um degradê. Dando uma trabalhada mais na iluminação. Um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo. E eu vou trabalhar essa folha mais avermelhada. Faço a marcação do centro, de dentro para fora. A ideia de uma folhinha mais avermelhada, né? Nas folhas sempre tem, nas folhagens, tem uma folhinha um pouco mais avermelhada. Quando eu falo avermelhada, gente, é porque ela contém mais vermelho na cor, tá? Um pouquinho mais de magenta. E é magenta, mas ele é da família do vermelho. Aí eu vou falando mais avermelhado. Essa marcação. De fora para dentro. Preparo o pincel. De dentro para fora. Mais uma pincelada. Vou preparando meu pincel, um pouquinho de verde. Dá uma reforçada na luz. Degradê. Você precisa sempre lembrar de estar preparando o pincel dessa forma, né? De um lado, do outro, eu viro o pincel. Dá uma iluminada aqui nessa região. Limpo o pincel. E aí eu vou dando uma esfumada agora, né? Limpo o pincel aqui, vou dando uma esfumada. Para dar mais profundidade no momento que eu for colocar as hortênsias.
Sempre nessas partes, ó, eu vou dando uma esfumadazinha para dar uma matadinha na linha. Botando um pouquinho de preto agora no verde, para dar uma profundidade. Soltar uma folha da outra, mostrar que uma tá na frente e a outra tá atrás. Aqui é para dar mais profundidade. Lembrando, para quem não assistiu a primeira aula, corre lá no canal e assiste para não perder a sequência, tá bom? E na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como fazer as folhinhas da hortênsia passo a passo, tudo bem detalhado. E aí, me diz aí o que você achou desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa tentar te ajudar da melhor maneira possível. Te vejo na próxima aula.